Olá, doutor Cairo, obrigado por ter vindo ao programa Complicações. O senhor cuida de assuntos ligados a finanças públicas, economia, há quanto tempo? Tem bastante tempo. Eu acho que eu comecei por volta de 1980, na área pública, né? Tá bom. Mas Então trabalhei antes na área privada e você começa a acompanhar pela área privada também. Você falou uma série de problemas que o medo da inflação e a inflação trazem para a economia. Então eu queria ir um por um. Você disse que ela faz um rombo nas contas públicas. Como sempre se achou que a Selic controla a inflação, o Brasil foi um país que há muitos anos pratica uma Selic completamente fora do padrão internacional. Tá bom. Então, raros são os meses, nas comparações internacionais, que o Brasil deixou de figurar como o país de maior taxa básica de juros. O que acontece com isso? Você cria uma despesa com juros no governo federal astronômica, né? E essa despesa é uma barreira ao governo para ter recursos disponíveis para as finalidades que a Constituição estabelece a ele, Tá bom. na área social, na infraestrutura, compreende? Então, o Brasil torra dinheiro até hoje com taxa de juros básica desnecessariamente, porque se controlasse a inflação, já teria controlado há muito tempo, porque ela é muito alta, ainda é alta, hoje ela é a quarta Quer dizer, do se mundo. Selic controlasse a inflação estaria controlada. Estaria controlada. E você acha entende? que não está controlada? Ela está e não está, porque a inflação ela é um fenômeno mais externo do que interno. Por que eu falo isso? Porque quando as commodities assumem um crescimento de preço, isso contamina o mundo todo. Tá. Especialmente petróleo, por exemplo, que encarece o diesel, o óleo diesel, que é o transporte de carga, transporte coletivo. Os alimentos todos, eles passam também a ficar tensionados, porque os preços internacionais dos alimentos ficam altos, e isso repercute na inflação. Então, a inflação, no meu ponto de vista, com a globalização, o principal componente dela, que são os produtos comercializáveis, eles têm preços internacionais. Então, quando você quer aumentar um preço aqui internamente, o preço do produto importado não deixa você aumentar. Tá bom. Então, a dona de casa vai num supermercado, ela olha, compara, vê que aquele produto que ela comprava está subindo, ela vê um outro ao lado, vai experimentar. Compreende? Às vezes pega um produto de melhor qualidade, melhor preço, entende? Então, Mas tudo isso combate a inflação. combate, esse é o combate da inflação que eu Nos acho bens comercializáveis. bom, os bens comercializados. O que escapa do controle são os serviços. Exatamente. Os serviços estão ligados ao crescimento da economia, aos salários, à massa salarial, né, fundamentalmente. E outro componente, que representam uns 30% da inflação, são os preços chamados monitorados, que, por exemplo, é o preço da gasolina, entendeu? Dessas coisas. Que são esses que o governo está tentando... coletivo, isso. Está tentando controlar. Tá tentando uma coisa controlar. Que parece um filme que já passou bem antigo. E o interessante, Mônica, é que esses preços monitorados, eles estão crescendo abaixo da inflação há mais ou menos uns 5 anos. Pois é. Então, eles contribuem para segurar a inflação. Pois é. Os serviços para subir a inflação. E os preços internacionais ao sabor do mercado, compreende? No meio dessa história, o que o Banco Central faz com a Selic? Nada, ele não altera absolutamente nada. Porque você está dizendo que juros não tem nada a ver com nenhum desses Por duas três. razões simples, bem simples de entender. Pelo seguinte, nos países onde você tem uma distância entre a taxa básica e a taxa ao tomador, a quem vai pedir o crédito, a distância é pequena, 3 a 5 pontos. No Brasil, essa distância é imensa. Quanto? Ela chega, às vezes, a 30 pontos, entende? Uau. Varia, já foi mais e agora está um pouco menos. Mas ela varia para a pessoa física e pessoa jurídica, sendo que para a pessoa física essa distância é maior. Então, quando você mexe 0,25 na Selic para cá ou para lá, não está fazendo cosquinha lá na ponta, compreende? Então, não influi. Agora, você vai para a China, por exemplo, a taxa básica lá é 3% dessa ordem, e a taxa ao tomador de 5%. Compreende? Então, a diferença, então, se você mexer um pouquinho nos 3, ele afeta os 5, compreende? Então, a transmissão aqui no Brasil, ela é
muito baixa, e isso perde totalmente força na política monetária, compreende? Por outro lado, eles defendem também que a Selic, ela cria as expectativas dos agentes econômicos para alterar os seus preços. Eu acho que os agentes econômicos aqui no Brasil, eles trabalham pelo retrovisor. Eles olham a inflação que aconteceu Isso. e eles procuram corrigir o preço quando podem, quando o produto importado permite, e às vezes quem comanda não é a empresa, é realmente o mercado. O único problema que eu vejo que deve ser combatido a inflação, e aí o governo está ainda omisso, é no início das cadeias produtivas, que é lá que contaminam os preços de todos os produtos. Sim. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, em 2010, se não me falha a memória, como o preço do minério de ferro estava subindo muito, ela dobrou o preço interno, e isso gerou um impacto inflacionário grande, porque todas as empresas que dependiam do minério de ferro começaram a ter que subir os seus preços ou conter a sua margem. Tá bom. Né? Isso desembocava no consumidor no fim da linha. Né? Então, eu acho que o governo ele tem que olhar a questão do início das cadeias de produção, Tá. né? Permitir com que o empresário que trabalha nessa área tenha sua remuneração, mas controlada, entende? Quer dizer, vai ganhar, tem dúvida que as empresas se interessam, mas não podem contaminar o resto da cadeia produtiva, porque aí torna empresas brasileiras com baixa competitividade com um produto importado, que às vezes, e muitas vezes isso ocorre, o preço nas cadeias produtivas dos países concorrentes nossos estão melhores. Tá bom. Obrigado pela atenção. É uma honra poder falar com você, é muito legal para mim. Eu tenho toda a intenção, toda a vontade de botar essas ideias para frente, e aqui nas redes sociais é perfeitamente possível a gente avançar. Se você gostou das ideias aqui expostas, compartilhe com seus amigos. Aqui nessa bolinha você pode se inscrever no YouTube e ali você pode ver vídeos anteriores. Muito obrigado.